Vamos falar agora sobre a termogênese alimentar. Eu quero explicar um pouco mais sobre este conceito. Ou ação dinâmica específica. Então, vocês estão vendo aqui carboidratos, gorduras e proteínas. Estão vendo aqui, recapitulando, na segunda coluna, as calorias que são produzidas por cada grama desses macronutrientes e a ação dinâmica específica. O que significa esse 7%, esse 12%, esse 30%? É que 7% da energia que o carboidrato vai fornecer para a célula é utilizado no processamento da digestão e absorção. 12% da gordura e até 30% da proteína. O que significa isso na prática? É muito importante vocês anotarem esta informação. O efeito termogênico das proteínas é uma das primeiras estratégias nutricionais que você pode usar para ativar o seu metabolismo. Porque 1 grama de proteína fornece 4 calorias no laboratório, mas apenas 3 calorias quando chega na célula. Porque no processo da digestão e absorção da proteína, 1/4 a quase 1/3 da energia que ela forneceria para a célula é gasto pelo organismo para poder fazer o processamento e levar os aminoácidos até o ambiente das células. Então, quando você fala que você ingere uma determinada quantidade de proteína, você não faz o cálculo de vezes 4. Você faz isso para efeito de rótulo. Mas no corpo humano, 1 grama de proteína que você ingeriu, entraram 4 calorias, mas vão chegar 3 calorias na célula. Nós vamos voltar mais adiante sobre esse tema. Quero agora compartilhar com vocês um resumo das mais recentes pesquisas científicas que evidenciam o poder das proteínas na nossa saúde, no bem-estar, no metabolismo e na boa forma. Essas pesquisas foram conduzidas pela Herbalife em vários países na Europa e nós tivemos acesso através da Herbalife de Portugal, fizemos um resumo e trouxemos para vocês nessa aula. Então, primeiro, qual é a fonte de proteína mais importante que nós podemos obter através da nossa alimentação e que a nossa empresa seleciona como as proteínas nobres para estarem dentro dos nossos produtos que são ricos neste macronutriente. Vocês estão vendo aqui que existe um score chamado PDCAAS, que esse score avalia a qualidade de uma proteína. Então, o máximo que o score pode chegar é o valor 1. E aquelas proteínas que têm score 1 são as proteínas de referência com as quais as outras proteínas são comparadas. Então, existem 3 grandes proteínas, na verdade 4 grandes proteínas, fontes de proteínas da nossa alimentação, que tem score 1. A primeira, a proteína isolada da soja. A segunda, a proteína da clara do ovo. E a terceira e a quarta são as 2 proteínas principais do leite, a caseína e a lactoalbumina, ou a proteína do soro do leite, também conhecida pelo nome de whey. A Herbalife, ela utiliza 3 principais proteínas no nosso shake, por exemplo. Ela utiliza a proteína isolada da soja, que é a principal, mas também utiliza whey e utiliza a caseína. E nós vamos comentar qual é a importância desse trio poderoso de proteínas. Alguns estudos estão trazendo novidades. Obtenha mais dos seus treinos. Estudos mostram que o exercício físico é mais eficaz quando aliado à ingestão de proteína de elevada qualidade. Então, nós estamos vendo aqui um outro estudo mostrando que o trio proteína isolada da soja, proteína do soro do leite e caseína fornece um suprimento prolongado de aminoácidos aos músculos que torna ideal para o consumo pós-treino, depois de um treino de exercício de musculação, por exemplo. Os cientistas afirmam que levará de 24 a 48 horas para os músculos se recuperarem após o exercício resistido, e não apenas a janela de 30 minutos. Então, esta pesquisa demonstrou que esta mistura de 3 proteínas fornece uma entrega de aminoácidos que pode durar até 5 horas após a sua ingestão. Então, eu fiz esse slide aqui para vocês memorizarem esse dado, porque ele é muito importante. A proteína do soro do leite é a primeira a ser digerida, que é de digestão mais rápida. A segunda vem a soja, proteína isolada, digestão intermediária, e a terceira, de digestão mais lenta, é a caseína. Então, quando você usa um produto que tem um mix dessas 3 proteínas, você vai ter até 5 horas, conforme o estudo, de liberação de aminoácidos. Isso é interessante do ponto de vista de saciedade e, ao mesmo tempo, de suporte para a construção de massa magra. Neste sentido, proteína para a construção muscular, as investigações científicas mais recentes confirmam que de 20 a 30 gramas estimula a síntese de proteínas musculares quando você ingere em uma única refeição. Enquanto nós estamos nos movimentando, e principalmente quando nos exercitamos com pesos, as fibras musculares sofrem rupturas e depois iniciam um processo de recuperação. Então, para maximizar o potencial de crescimento muscular, nós precisamos fornecer ao corpo proteínas adequadas, não só depois, imediatamente, ao exercício, mas ao longo do dia. Outro estudo, mantenha a massa muscular consumindo proteína de elevada qualidade ao longo do dia, a cada refeição principal e lanches intermediários.
Então, são vários estudos que estão confirmando que é muito importante não concentrar a maior parte da ingestão em uma única refeição, mas distribuir de forma equilibrada ao longo do dia. E isso tem um outro benefício: evita você comer em excesso. Então, você comer lanches equilibrados ao longo do dia pode ajudar a evitar uma ingestão excessiva na hora das refeições principais. Então, aqui nós temos um slide muito didático mostrando, inclusive citando alguns das nossas opções de produtos ricos em proteínas, onde você pode começar aqui com o shake no café da manhã, usar o Protein Crunch ou a barra de proteína Crunch no lanche, ter o seu almoço, usar uma barra de proteína nossa e depois ter o seu jantar. A ideia não é concentrar toda a proteína numa refeição principal, mas distribuir ao longo das 3 refeições principais e dos lanches intermediários. Nós teremos também a possibilidade de controlar o nosso peso com muito mais eficácia quando usamos proteínas, porque a proteína ajuda a manter a saciedade, é o nutriente mais sacietógeno. Ao consumir proteínas e construir músculo, você aumenta o seu metabolismo basal e os músculos em repouso queimam 3 vezes mais calorias do que a gordura. E aí nós temos uma chave: associar o exercício resistido com o consumo de proteínas nobres. Qual é a quantidade de proteína que eu devo ingerir por dia? Então, quanta proteína nós necessitamos? O objetivo são 2 gramas de proteína por quilo de massa magra, segundo as pesquisas mais atuais, e de uma maneira prática, as mulheres normalmente necessitam de 75 a 100 gramas de proteína por dia, enquanto que os homens normalmente vão necessitar de 100 a 150 gramas. Quando a gente usa os nossos produtos, é fácil fazer esse cálculo e saber quanta proteína você está ingerindo. Mas em relação aos alimentos, não fica tão fácil. Então, eu fiz uma pesquisa para proporcionar praticidade para quem está assistindo essa aula. Então, aqui nós temos 10 alimentos ricos em proteínas, comumente utilizados na alimentação, e a quantidade de proteínas por porção. Então, temos aqui peixe, temos frango, temos queijo, temos carne, temos porco, temos tofu, temos leite, temos feijão, temos ovos e temos sementes. E as diversas quantidades de proteínas que tem por cada porção desses alimentos. Então, aqui já dá para a gente ter uma estimativa, mais ou menos, como é que a gente pode chegar aos 100 gramas para as mulheres e aos 150 gramas para os homens, distribuindo, como já falamos, ao longo do dia. Agora, eu queria que vocês calculassem comigo o balanço e as calorias do nosso shake em termos de macronutrientes. Então, quando você faz um super shake, que tem o shake, o Nutrev e a proteína em pó, você vai ter, seguindo a orientação do rótulo, 25 gramas de proteína da mais alta qualidade, 25 gramas de carboidratos, que dá um balanço bem equilibrado, quando é a proporção 1:1, gorduras apenas 3 gramas, fibras 6 gramas de fibras, grande parte delas pré-bióticas. Isso dá um total de calorias calculado na ponta do lápis, de acordo com o calorímetro, de 227 calorias. Aqui, se você acrescentar um pedacinho de fruta para variar o sabor, você vai ter a possibilidade de chegar a 250, um pouco mais de calorias. Agora, o que eu devo memorizar para entender o valor deste produto, o nosso shake? Primeiro, que ele tem elevada densidade nutricional, que nós já conceituamos no início da nossa aula, alta concentração de nutrientes por cada caloria ingerida, então isso nos deixa bem nutridos, satisfeitos. Segundo, promove déficit calórico, quando você faz a substituição de 1 até 2 refeições. Em média, as nossas refeições principais têm em torno de 600 calorias. Quando você faz a substituição por um shake, você economiza em torno de 300 a 400 calorias por refeição. Se fizer isso 2 vezes por dia, vai chegar de 600 até 800 calorias economizadas. E, mais importante, ou tão importante quanto os fatores anteriores, um aporte adequado de proteínas nobres, que isso vai garantir que você tenha a termogênese, vai garantir que você tenha a saciedade e vai garantir que você tenha a matéria-prima para a construção muscular quando associada ao exercício. Então, foi muito bem pensado e científica e tecnologicamente desenvolvido. E agora, para a gente ir para a conclusão da nossa aula, eu queria dar algumas dicas a respeito de proteção do músculo e desenvolvimento muscular. Então, a proteína também pode ser usada para a longevidade ativa e saudável. A proteína é um elemento essencial para a vida, contribuindo para a manutenção de ossos e massa muscular normais. Todas as estruturas do nosso corpo contêm proteínas. A perda natural de massa muscular começa por volta dos 30 anos, que se chama sarcopenia, que vem do grego, que significa perda de carne, que é o declínio da massa muscular relacionado com a idade. E os estudos mostram que a partir dos 30 anos a pessoa pode perder até 1% de massa muscular por ano. Isso é muito grave, pessoal. Porque se nós colocarmos isso em 40 anos, nós estamos falando de perda de 40% da massa muscular. E aí, nós estamos falando de que isso vai afetar problemas de saúde crônicos, afetar a capacidade de realizar atividades cotidianas, como um simples caminhar, subir escadas ou levantar peso. Fica totalmente comprometido quando você tem uma sarcopenia avançada. O que pode comprometer? A mobilidade, a qualidade de vida e a autonomia, a liberdade da pessoa que tem mais idade. Qual é a prevenção? O que é consenso? Exercícios físicos ao longo da vida,
alimentação balanceada e suplementação alimentar. Davi, por que você está falando de sarcopenia numa aula de metabolismo? Porque o tecido principal, fornalha calórica do nosso corpo e o principal ativador do nosso metabolismo é o nosso músculo. Então, quando vocês pensarem no nosso shake, não pensem apenas em um produto eficaz para o controle de peso, o campeão mundial. Nós somos líderes nesse mercado. Mas pensem também num shake proteico completo, que você pode utilizar para ter acesso às melhores proteínas, para conservar e até ganhar massa magra. Então, para a gente resumir o poder das proteínas, primeiro, manutenção e construção de músculos. Segundo, envelhecimento saudável, reduzir a sarcopenia. Controle do apetite, efeito termogênico, que nós já explicamos. E ainda, de quebra, bônus, redução de compulsão por doces. Quando você ingere mais proteínas nobres na sua alimentação diária, alguns aminoácidos se transformam em neurotransmissores e esses neurotransmissores diminuem a nossa compulsão alimentar e também a compulsão por doces.